Bruno, boa noite. Tudo bem? José Dimas, tudo bem com você? Dia difícil, né? Muitas informações, muita gente falando um monte de coisa, muita gente trazendo informações. Não tá fácil, né? Tá um período difícil. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E uma das preocupações também, né? É que a gente já vem num hábito, num costume de toda semana estar num ambiente religioso, num ambiente cercado de espiritualidade, onde a gente vai muitas vezes ouvir uma palestra, ouvir um passe, e de uma hora para outra a gente tá sem isso, né? E boa noite, Jorge. A gente tá sem isso essa falta da presença no local religioso nosso. Nesses momentos assim que a gente está vivendo, Luci, boa noite. É muito importante a gente, Fernando Oliveira, a gente entender um pouquinho como é que a gente pode trabalhar esse aspecto da nossa, aumentar a nossa imunidade através da nossa fé, da nossa crença. Claro, né, tem as questões materiais do dia a dia, mas é fundamental a gente tirar um tempo, né, nesse tudo isso está acontecendo, para a gente refazer pensamentos, refazer posturas, e como é que a gente pode trabalhar o nosso pensamento, os nossos sentimentos em meio a esse mar tão conturbado. Irani, boa noite. É como se a gente estivesse num pequeno barco, né? Imagina um oceano, e cada barquinho é uma pessoa, né? E o nosso oceano está passando por turbulências, né? Então manter o rumo, manter o nosso barco aprumado para não adernar, para não afundar, é muito difícil. Boa noite, Adeline. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Karina, tudo bem? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Todos nós somos afetados por essa quantidade de informações através do Facebook, através de televisão, rádio, internet, enfim. Isso vai bombardeando nossa cabeça, nossos pensamentos, e vai tirando da gente a nossa tranquilidade emocional. E muitas vezes a gente pensa, as pessoas falam assim, não, mas eu quero desabafar. Só que o desabafo fica 24 horas por dia, isso já não é mais desabafo. Isso é obsessão, né? A pessoa fica obsediada por uma situação, um problema, e isso vai contaminando as pessoas que estão perto também. E a ela mesma. Ela pensa que está fazendo algo bom para ela e não está. A gente precisa tirar um espaço para a gente desanuviar a cabeça, para a gente pensar de uma outra forma, aliviar os sentimentos e emoções. O que a gente mais ouve é as pessoas querendo já se preparar. Amanhã eu vou comprar isso, amanhã eu vou comprar aquilo. Gente, a gente nem sabe muito bem como é que as coisas vão acontecer. Não há necessidade assim de ficar o dia inteiro, né, fazendo certas coisas. Por quê? Porque isso, depois que esse momento passar, vai se transformar em transtorno, né? Pessoas que vão ter problemas emocionais, toque, medo de um monte de coisa. Boa noite, Solange. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho isso. Então hoje a gente vai conversar sobre fé, o que é fé, né? Como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente pode realmente utilizar a questão religiosa nossa para nos proteger, como? Não só a parte física, mas também a parte emocional. Porque se você não tiver equilibrado, as coisas não vão acontecer, né, da maneira que a gente imagina. E a gente continuar através dessas lives, dessas conversas, também um contato com o dia a dia, com as pessoas, com informações, e também aliviar um pouquinho. Então a gente não vai ficar falando do dia a dia, desse monte de situações, né? Foi só uma pequena abertura. Mas a gente vai falar sobre fé, o que é fé, como que ela funciona,
qual é o conceito? Márcia, boa noite. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais positiva, mais tranquila? Como é que a gente pode também desenvolver a questão também de amizade, de relacionamentos que vão nos fortalecer? Como ser mais solidários, né? Nesses momentos difíceis. E aí tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje. E é bom a gente tirar esses momentos assim para desanuviar a cabeça. Tem muita gente aí extremamente cansada, extremamente preocupada, e a gente precisa dar uma reciclada nisso daí. Então, durante a nossa conversa, quem estiver aqui online e desejar, pergunte, fale, a gente vai abrir esse espaço também para a gente trocar ideias, para poder ver como é que a gente pode se ajudar nesse momento. Eliana, Márcia Batista, né? Que a gente possa, boa noite a todos, e que a gente possa, nos próximos, no transcorrer desse período que a gente vai passar, Zenilze, a gente possa levar isso de uma maneira mais bacana, e que o nosso barquinho nesse oceano conturbado mantenha-se no rumo, né? No seu leme bem equilibrado. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, vai conversar um pouco. Eu vou pedir para vocês, né? Perguntarem mesmo, colocarem, questionarem, falarem, que a gente use isso aqui um pouquinho para a gente desanuviar a cabeça, relaxar, e a gente não. Boa noite, Zenilza. E a gente não perca o nosso norte. Vocês vão ouvir no fundo, né? Música que é diferente, não é uma música orquestrada, né? É momento também da gente aprender, por incrível que pareça, no meio dessa confusão toda, tirar momentos para se divertir, momentos para contar uma piada. Mas como contar piada? Tanta gente sofrendo, tanta gente. Gente, isso acontece todos os dias. E contar uma piada, assistir um filme bacana, sabe? Contar uma história bonita, isso ajuda a gente, né? Eu vejo que as pessoas não estão preparadas em determinadas situações para tudo que está acontecendo. A pessoa pensando em si própria. José Dimas, na verdade, essa situação, eu estava vendo agora há pouco, né? Quem conhece vai entender o que eu estou falando. Fugiu o nome? O Klinger, né? O Rossano Klinger, falando sobre isso, né? Que isso, a gente, nós que estamos hoje, a gente não pegou a Segunda Guerra Mundial, aquele período da Guerra Mundial e tudo, né? Que é muito semelhante ao que está acontecendo aqui agora. Então é uma situação nova, é um momento novo, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, muita conversa essa semana com vários amigos aí ligado a essa parte aí de ligado com a espiritualidade. Samia, boa noite, né? Que a gente vem conversando muito sobre isso, né? E a gente percebe que esse é uma oportunidade grande de transformação. Não é fácil, não é bem difícil, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente vai lidar com essa quarentena? Na verdade, nós não estamos em quarentena. A gente está em isolamento social, né? Quarentena só se a gente ficar doente e tudo. Mas o fato é que tem pessoas aí que estão doentes, né? E que estão sendo tratadas e tudo. Mas o importante hoje é a gente não ficar procurando muita informação diferente, né? Ouço alguma coisa, aí eu não gostei daquilo que eu ouvi uma outra informação, eu não gostei daquela, eu vou ouvir outra, aí vai criando a gente toda uma situação de pânico, né? E o que e a gente pode chamar isso de efeito manada. O que é o efeito manada? É quando, no caso dos animais, né? Eu estou copiando aqui que eu vi há pouco do Rossano. Nos animais é algo positivo, é quando se reúne para fugir de um perigo. No ser humano esse efeito é muito perigoso, porque a gente perde a razão e a gente começa a agir de uma maneira insana. Então todo mundo começa, é o que está acontecendo, vai nos mercados comprar o que não precisa, começa a consumir produtos que não precisa, tudo que ouve na internet acha que é verdadeiro e vai fazer.
E isso não é bom, isso não faz bem para a gente. Patrícia Cunha, boa noite. Então a gente precisa encontrar equilíbrio, né? Equilíbrio no meio dessa confusão toda. E para isso a gente tem que exercitar a nossa visão de fé, né? Essa visão de acreditar no mundo, de acreditar que as coisas têm um porquê e umas coisas fundamentais, né? Que a gente não está abandonado, que a gente não está largado, que isso não aconteceu. E o que eu ouço muito é isso, né? Deus tem que começar tudo de novo. Isso deu errado, o homem estragou tudo. Gente, quando você fala isso, se você é uma pessoa que acredita em Deus, em espiritualidade, tudo isso, quando você fala isso, você está falando que Deus errou, que Deus não sabe o que está fazendo e que nós aqui sabemos tudo. Então, olha, você errou, refaz. E não é assim, né? Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus ensina. Fátima, boa noite. E Deus ensina de uma maneira talvez que a gente ainda não consegue compreender, porque Ele não faz as coisas para nos agradar, Ele faz as coisas para nos ensinar, mesmo que isso tenha algum efeito de dor em cima de nós, né? Então a gente precisa entender que essa visão humana, que Deus erra, falha, não é, está um pouco equivocada. E é nesse equívoco que a gente vem muitas vezes cometendo várias e várias insanidades, né? Então a gente vai procurar entender isso, o que é essa questão da fé, mas de uma outra maneira. Eu separei aqui uma mensagem aqui do livro Pão Nosso, Chico Xavier, Professor Fonte Viva, que é o Pondera Sempre, né? E fala assim: e o que de mim, diante de muitos testemunhos, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também entusiasmarem os outros. Os discípulos do Evangelho, do Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas pelo plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Boa noite, Eliane, Tato Bonanza. Distribuímos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para as pequenas comunidades dos aprendizes. Não se faz acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adoram sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, a que já podem identificar os problemas com visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar
o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendemos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem seu degrau de infinita escala na vida. Então é importante. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Então é preciso ponderar. É preciso refletir sobre o que você está pensando, como você está pensando, que forma agir, que forma pensar. O fato, né? O fato, Tato Bonanza, tudo bem? Como é que você está? O fato é o seguinte: há muito tempo nós vivemos num mundo onde a maldade está imperando, né? Esse sentimento de rivalidade, de conflito é muito grande, muito forte. E isso vai provocando em nós uma perda, um desgaste muito grande do dia a dia. E é preciso, né, refazer isso. Vocês perceberam que com isso tudo a gente está encontrando tempo para ficar em casa? Rita Bueno, boa noite, Rita. A gente está encontrando tempo para ficar com os filhos. A gente está encontrando tempo para poder assistir um programa junto com as pessoas. A gente está encontrando tempo para se preocupar com o bem do outro, não com a vida do outro, mas com o bem do outro. Muita gente está se preocupando com as pessoas com mais de 60 anos para não saírem na rua, para fazerem compra. A gente está se preocupando, tem um grupo muito grande, graças a Deus, se preocupando com o bem-estar do outro. Mas também tem um grupo também que é grande também, tentando manter esse caos, né, no dia a dia, transformar esse momento numa situação conflitante. E antes de começar aqui, eu peguei alguns dados que eu ia passar para vocês, né? E eu acho interessante aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. No século XIV, a gente teve a questão da peste negra ou bubônica. Ó, de 1343 a 1353, 200 milhões de pessoas morreram no mundo. 200 milhões de pessoas. Em 1899, Oswaldo Cruz teve que utilizar o exército, as forças na época, para entrar nas casas, porque o Rio de Janeiro na época era uma das cidades mais sujas do mundo, segundo dizem. E ele teve que usar essa força por quê? Por causa da peste bubônica, que se repetiu, que já teve na Europa no século XIV e vai ter aqui no Brasil no final do século XIX. Né? E ainda esse pessoal se rebelou. Olha como é que ia ser feito. As pessoas, para não permitirem que entrassem na sua casa para fazer a limpeza necessária, se rebelaram e quebraram os lampiões de rua no Rio de Janeiro, que foi chamado na época, né, de quebra do lampião, revolta da quebra do lampião. Olha a situação: peste bubônica naquela época, falta de limpeza; peste bubônica em 1899, falta de limpeza, e as pessoas na dengue, lembra a dengue que já teve aqui? Né? Que as pessoas não permitem que a fiscalização entre em suas casas para ver se a caixa d'água está limpa, para ver se os vasinhos de flores estão limpos. As pessoas simplesmente não permitem, né, que não fazem a limpeza, a manutenção, e não se preocupam com a saúde do outro. Isso a gente está falando no final 19. A gente vai entrar aqui. E essa peste aqui a gripe, e teve depois a gripe espanhola. Uma boa parte do pessoal já ouviu falar da gripe espanhola. A gripe espanhola era H1N1, que a gente conhece tanto hoje. Ela matou 27% da população do mundo. Foram 500 milhões de pessoas no mundo. Né? Você tem uma ideia de como foi grande aqui. Estou falando dados daquela época. Por que eu estou falando isso? Em todos os momentos que houveram pandemias, a gripe espanhola, o ebola e tudo isso, a gente percebe que ela provém da nossa falta de zelo para com o outro. Né? É a gente não se preocupar com o bem-estar do outro, nem com o nosso. Então a gente vai tendo comportamentos de autodestruição. Então a gente precisa se preocupar com isso. Aonde entra a questão da fé?
né? A gente está vendo aí vários templos aí seguindo as normativas do Ministério da Saúde e outros que não estão. Fazendo cultos e missas com igreja e templos vazios, né? Nós fazendo através do sistema de online, de lives e tudo isso. Onde é que entra a fé nisso, né? E o que é fé, né? Fé não é baseado no sentimento de lógica. Fé não é uma coisa que eu acredito porque é lógico. Fé é um sentimento. Que mesmo, eu falei isso essa semana. Que mesmo que tudo seja completamente louco, maluco, sem sentido, sem entender, algo dentro de você fala, isso é passageiro e as coisas vão melhorar. Eu vou conseguir sobreviver a isso, eu vou superar isso daí. Então fé é uma coisa que transcende, né? Só que muitas vezes a gente tem uma fé que é direcionada pelas outras pessoas. A nossa fé não é uma fé minha ou sua, é uma fé que a gente adquire ouvindo alguém. E a gente já começa a acreditar não mais naquele ser supremo, naquele ser divino que a gente chama de Deus. Mas a gente começa a acreditar, ter fé no que o jornal fala, no que o pastor fala, no que o padre fala, no que o médium fala, mas deixa de ter fé no que Deus fala, né? Usa-se o nome dele, mas não é Deus falando, né? Porque Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele não livra ninguém daquilo que é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. E hoje o que a gente está passando é uma lição de transformação. Da gente sair de um estágio de vida, de existência, para uma vida muito melhor, para uma vida mais cheia de possibilidades e de viver melhor com as pessoas. Boa noite, Marili. Então a gente precisa aprender a lidar com as pessoas de uma outra maneira. E esse período que a gente está vivendo vai trazer essa transformação. É claro que vai ter muita dor, muito sofrimento, né? Mas todos os dias tem. O problema é que até alguns dias atrás a gente achava ou pensava que a dor só acontecia na casa do vizinho. E essa dor começa a surgir na nossa casa. E é isso que a gente precisa entender, como é que a gente vai trabalhar com isso. Como é que a gente vai trabalhar com essa situação que a gente está passando agora nesse momento? E aí que a gente precisa trabalhar a nossa fé. Por isso que a gente tem que começar a olhar as coisas, mesmo que doa, mesmo que seja alguma coisa difícil, a gente tem que começar a olhar esse momento como um momento de esperança, né? Um momento da gente ver as coisas de uma maneira mais... com mais certeza de que Deus está aí trabalhando, se manifestando e fazendo o melhor. Mas é claro, né, não tem como a gente falar boa noite, Débora, não tem como a gente tampar o sol com a peneira, que tem muita gente no contra, né? E a gente precisa lidar com isso, né? E a gente precisa aprender a lidar com esse processo novo. Então a gente precisa entender como é que funciona isso, como é que é a tua fé. O que está acontecendo? E para a gente fortalecer a fé também, a gente precisa desenvolver algumas coisas que são importantes. O que é importante? As ligações, né? As ligações afetivas, as ligações de amizade, as ligações de companheirismo, porque isso fortalece. O que dá força a uma corrente não são seus elos. O que dá força a uma corrente é quando os seus elos ficam entrelaçados. Um elo sozinho não é corrente. Um elo sozinho não tem força nenhuma. Agora, quando a gente se une num bem comum, num objetivo comum, quando a gente se une entendendo o que significa estar junto, fazer algo pelo outro, mesmo que o outro não corresponda à nossa perspectiva ou expectativa, mas acreditar, né, que a gente está fazendo o nosso melhor, é isso que vai diferir nesse momento tão conturbado que a gente vai estar vivendo. É não abandonar a esperança na vida. E a gente precisa fazer isso como? Tirando momentos para ser feliz, mesmo no meio dessa confusão toda. Quando eu falei assim no fato da gente não ter vivido na guerra, mas na verdade a gente vive numa guerra 24 horas por dia de várias situações nesse país.
Mas aquele pânico, né? Aquela guerra mundial, como está acontecendo hoje, que é por esse vírus, que pega todos os locais do mundo, mas quantos países, quantos de nós, cada dia que acorda, vive numa batalha de sobrevivência? Numa batalha para alimentar a família, numa batalha para poder alimentar os filhos, para dar educação, estudo, saúde. Isso já é uma batalha. O problema é que é uma batalha individual, não é uma batalha coletiva. A gente ainda não desenvolveu esse sentimento de coletividade. A gente só se une em momentos festivos. Reparou isso? A gente só... Ou em momentos de catástrofe. Mas nunca entre uma festa e uma catástrofe a gente não se junta, né, para poder estar junto com as pessoas, para que não aconteça danos maiores para a nossa sociedade, sabe? É a gente lutar junto pelo direito de cada um, é a gente ajudar a estar junto aquele irmão, aquela irmã que em momento de necessidade e de sofrimento precisa de um apoio, de uma mão estendida, né? A gente não está vivenciando isso. A gente está em pânico, mas está em pânico individualista. Eu quero me proteger, eu quero me salvar, mas eu estou esquecendo do outro. Então, quando eu fico em casa, quando eu tento isso ou aquilo, eu estou protegendo outras pessoas. Quando eu começo a limpar minha mão ou minha casa, eu estou protegendo outras pessoas. Quando eu me preocupo com os meus pais, com meus irmãos, eu estou protegendo outras pessoas também. Então, isso tudo que está acontecendo vai servir, e a gente acredita muito nisso, para mudar a perspectiva de como é que a gente vê o mundo. E uma delas, a gente é parar de colocar Deus como se Deus fosse um ser que erra, né? Que comete equívocos, um Deus falho. E é isso que a gente fala quando Deus fala que Deus não sabe o que faz, que esse mundo está errado, que isso tudo está errado, joga tudo no lixo e começa de novo. Gente, nós não temos ainda o crescimento espiritual para poder ter esse tipo para poder fazer algo assim. E se nós tivéssemos uma evolução maior, não falaríamos isso nunca. E isso significa o quanto ainda a gente precisa caminhar. Eu preciso entender o que é a natureza, o que Deus está querendo me ensinar com toda essa adversidade que Ele coloca na nossa vida. Por que essa preocupação hoje estar conversando com vocês sobre isso? Porque na hora que passar esse momento, as pessoas que entraram em pânico, as pessoas que estão vivendo nesse pânico, elas vão sofrer das dores emocionais, elas vão sofrer de tudo aquilo que vivenciou. Você imagina as pessoas com mais de 60 anos que hoje são tratadas como um grupo de risco, mas muitas vezes se sentem culpadas porque seus familiares estão ali tendo que ajudá-las, elas se sentem menores, com dificuldades, com problemas, e muitas vezes, por não falar o seu problema, elas se escondem. Ou pior ainda, né? Depois de uma certa idade a gente vai acreditando em quase tudo, né? Hoje a gente sabe que nas fake news na internet, 90%, 80%, 90% das fake news são reproduzidas por pessoas com mais idade. Por quê? Porque falta discernimento, orientação, convívio, sabe? As pessoas, a gente está muito acostumado a conversar sobre desgraças, sobre coisas ruins. A gente fala assim, não, a gente tem que falar a realidade da vida. Gente, a realidade da vida não é só coisa ruim. A realidade da vida é o sol que brilha, é a água limpa que você toma, né? A realidade da vida é um sorriso de uma criança, é o sorriso de uma pessoa perto de você. A vida é também momentos de alegria. A vida também é momentos de compreensão. E a gente está preso somente em coisas ruins. Sabe que a coisa mais interessante que eu tenho visto também é o seguinte: todo mundo até um tempo atrás achava que ter fé era procurar um local religioso, para conseguir carro, casa, pagar dívida, e isso era a alegria do mundo. E hoje a gente percebeu que isso tudo, né, perto de alguma coisa minúscula que você dá para ver no microscópio, não serve para nada. Todo o teu dinheiro hoje não serve para nada. O que hoje serve é pessoas para te auxiliar, para te estender a mão, para te dar afeto, pessoas para te motivar a superar esse momento de dor que todos nós estamos passando. E quando eu falo todos nós, é todos nós mesmos, né? Desde a pessoa mais simples, a pessoa mais intelectualizada, estão sofrendo.
Né? Todos os segmentos hoje da sociedade estão sofrendo com isso. E como é que a gente pode trabalhar isso? É desenvolvendo a fé. A fé é um grande remédio para superar adversidades. E como é que eu desenvolvo a minha fé? Né? Como é que eu acredito que a minha fé pode mudar? Eu peguei até um textinho aqui que eu vou ler para vocês, que é o poder da fé. Diz assim: a ciência comprova que a espiritualidade pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Atenua também os sintomas de enfermidades como AIDS, câncer, além de melhor qualidade de vida e diminuir a violência. Boa noite, Jaqueline. Mona Lisa, quem mais está aqui? Mona Lisa. Aos 25 anos, as relações públicas Bruna Paranhos foi surpreendida em seus exames de rotina com um diagnóstico revelador. Ela estava com um nódulo no seio. Ao consultar um oncologista do Hospital AC Carvalho aqui de São Paulo, descobriu que precisava realizar uma biópsia e verificar a gravidade do problema. O resultado sairia somente em 2 semanas. Foi uma época sofrida, mas me entreguei à fé. Pedi a Deus todos os dias pela minha cura, comecei uma corrente de orações e nunca tive dúvida que a minha fé me curaria, diz ela. Otimista? Um pouquinho aqui, que subiu um pouquinho. Otimista, retornou ao hospital e viu a surpresa do oncologista ao constatar que o nódulo não era grave. O especialista imaginou que estava com carcinoma, tumor maligno, mas no fim das contas ele era benigno e nem foi preciso retirá-lo, conta. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente fala assim, né, principalmente na nossa visão espiritual, a gente fala o seguinte, que na hora que a adversidade vir, que ela te encontre trabalhando, que ela te encontre trabalhando no bem. Quando os problemas chegarem até você, que te encontre fazendo bem para outro. Quando as dores se aproximarem, que ela te encontre sendo útil a alguém, porque isso ameniza os seus dores e sofrimento. De vez de se entregar, faça o bem, trabalhe pelo bem, ajude as pessoas, crie uma visão melhor de vida, sabe? Não se entregue às dores, mas trabalhe para o melhor, porque na hora que vier a adversidade te encontrará, aí a sua dor será menor, será amenizada. E a gente sempre fala isso, né, do meio espírita, né, no meio e também em vários segmentos religiosos, que a fé, que essa visão de comportamento, de vida, olhar a vida com mais amor, com mais carinho, olhar o que é positivo. Lembra aquela passagem de Cristo, quando tinha um cachorro todo sarnento, e os seus discípulos falaram assim: mestre, não se aproxime que esse cachorro está com sarna. E ele olha assim, que dentes bonitos que esse cachorro tem. É começar a olhar os dentes bonitos dos cachorros, é olhar as coisas positivas que estão acontecendo. É difícil? Claro que é difícil, nada que é bom e importante é fácil. Tudo que é muito fácil, muito simples, não tem valor ou traz problema. Isso faz parte, isso a gente sabe desde que o mundo é mundo. Tudo que é muito fácil, tudo que é muito tranquilo, se preocupe que não é bom. As coisas boas dão trabalhos, dão sofrimento, deixam marcas no corpo, deixam cicatrizes, mas são cicatrizes de superação. São cicatrizes que vão te mostrar o quanto você trabalhou, o quanto para melhorar. E ele fala durante o texto, fala o seguinte, né? Essas outras histórias, a ciência comprovou que a fé pode até curar. Tudo que eu estou falando aqui, não pensa também, eu vou só orar, fazer esse grupo de oração e vou me curar, não. É aliar a fé à ciência, né? É procurar um médico, é procurar um psicólogo, é procurar quem for, mas manter a tua fé. A religião faz parte desse processo de nos manter. Então, perto da sua casa, perto da sua família, tira a hora, igual ontem a gente fez o evangelho aqui, tira uma hora para fazer o evangelho, tira uma hora para ouvir uma prece, tira uma hora para ouvir uma coisa bacana, para ouvir uma missa pela internet, para ouvir um culto religioso, não importa o que você vai ouvir, mas troca o disco. Troca as imagens. A gente já ouviu tudo de coisa ruim. Elas vão continuar acontecendo. Mas quando me encontrar, que elas me encontrem fazendo o bem.
Que elas me encontrem trabalhando pelo bem, que elas me encontrem sendo útil e não apenas reclamando. As dores são difíceis, os problemas são difíceis, as perdas são inevitáveis, mas quando a gente tem pessoas que gostam da gente, pessoas que nos sustentam no momento mais difícil, aí que Deus se manifesta. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. Fé é tudo isso. Fé não é abandonar as pessoas na primeira dificuldade, no primeiro problema. A gente está muito acostumado, infelizmente, na primeira dificuldade a gente abandona. No primeiro olhar negativo, não gosta de mim, não me quer e vou embora. Na primeira dificuldade eu abandono tudo, porque eu quero as coisas prontas e fáceis. E, gente, não existe. Tem que ser trabalhado, tem que ser conquistado. E para isso a gente precisa ter, não pensamento positivo. Mas tudo tem que ter pensamento positivo. Não, a gente tem que ter ações positivas. Se você tem ação positiva, o teu pensamento é positivo. Se você tem ações de valor, seu pensamento será valoroso. É aprender a mudar essa forma de agir, essa forma, esse contexto, né? E ele coloca aqui também, né? Uma frase que diz assim: já a fé é a conexão com algo mais profundo. Vamos voltar um pouquinho, que diz assim: para Niura Padula, neuropediatra e pesquisadora da Universidade Paulista de São Paulo, Unesp, a religião é uma somatória de dogmas e ritos preconizados por um determinado grupo. Já a fé é a conexão com algo mais profundo. Não precisa necessariamente estar ligado a nenhuma religião, mas sim com o exercício de ética, da moral, da caridade e solidariedade. Explica ela, né? É uma visão de fé muito bacana. Ética, moral, da caridade e solidariedade para com o outro. Espiritualidade cura. O pesquisador médico Francisco Haberman, da Unesp de Botucatu, também afirma que o conceito de espiritualidade está ligado ao conceito da alma humana. A espiritualidade independe de qualquer formalidade e ultrapassa o de religião. Complementa. A ligação entre a espiritualidade e saúde é conhecida desde o início das culturas mais antigas. Mas, desde que a ciência começou a provar as origens das doenças físicas, foi feita a divisão. Religião cuida do espírito e a ciência do corpo. Religião cuida do espírito, a ciência do corpo. Agora se sabe que além do corpo também temos o lado espiritual e podemos unir ambos e chegarmos à espiritualização da medicina. Assim podemos fazer melhores diagnósticos e aprimorar o processo de cura, diz o especialista. Por que eu estou falando isso? Porque é essa mudança de visão que muitas vezes a gente não quer observar. A gente vê muita gente hoje com pensamentos solidificados, alicerçados no passado, que não veem as novas possibilidades. A gente pode a cada momento ver o mundo de outra maneira, de uma outra forma. E aliar a espiritualidade, ciência, filosofia, sabe, a tudo isso é muito importante. Ao humor, à alegria, à superação, sabe, aquele negócio, quando tudo está difícil, o que os soldados fazem? Eles cantam, batem palma. Quem já fez treinamento com um atleta para campeonato, tudo isso, sabe que na hora mais difícil, o que você faz? Você cria palavras de incentivo, né? Palavras de ordem para você superar isso tudo. Então a gente precisa entender isso, que a gente vai superar tudo isso, mas depois vai vir a cobrança na parte mental e emocional. E a gente tem que começar a trabalhar isso, não no final desse ciclo, mas agora, nesse momento. Para quê? Porque isso vai nos ajudar a vencer tudo isso, né? Se vocês pudessem enxergar, normalmente a gente vê o nosso planeta Terra como um planeta azul, né, com oceanos, não é isso que a gente vê? Lá de cima, lá do alto, não é isso que a gente vê, mas aqui embaixo a gente vê o Tietê sujo, vê as ruas imundas, né? Boa noite, Agnes, vê um monte de coisas, Clarissa. A gente vê um mundo totalmente diferente. E o nosso mundo hoje está cercado de uma aura densa, cinza,
negra que atrapalha a gente ver a verdade, que atrapalha a gente viver. E isso, a própria espiritualidade tem uma dificuldade enorme de tirar tudo isso. Por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamentos, e o nosso pensamento cria imagem, cria coisas, é através do nosso pensamento que a gente cria tudo que tem a isso. Tudo que tem aqui. Um arquiteto, ele cria uma casa baseado num pensamento, numa visão que surge aonde? No seu pensamento. Depois passa para o papel. Do papel vai para os construtores, para os pedreiros e tudo, e isso surge. Então tudo surge aonde? Na nossa cabeça, na nossa mente. E se os nossos pensamentos não estão harmonizados, não estão coerentes, não estão agradáveis, que tipo de mundo a gente cria? E hoje, infelizmente, a gente está com um mundo denso. Um mundo onde essa aura está cada vez mais intensa. Gente, a gente precisa desviar, não olhar, mas olhar o que está lá na frente. O que está acontecendo agora já está acontecendo, mas lá na frente. Sabe aquela história, na hora de caminhar? Eu estou caminhando aqui, mas eu preciso olhar lá na frente, se tem uma ponte. Né? Boa noite, Clarissa. Se tem uma ponte, se tem um desvio, se tem um buraco. A gente está andando sem olhar para frente, a gente está andando de cabeça baixa. Essa é a pessoa sem fé. E tem aqueles que estão olhando lá para cima, lá para o céu. Que é aquela fé, sabe, que a gente não reflete. A gente está olhando para o céu, não está olhando para os cantos. Eu preciso olhar para o céu, para o chão e para frente, para todos os lados. Eu preciso saber onde é que eu estou. Eu preciso me localizar nesse mundo, onde é que eu estou. E aí olhar para o céu e ver a luz, e ver aquelas sombras maravilhosas, ver aquelas nuvens maravilhosas, ver aquele céu maravilhoso, né? Olhar para o chão e ver o gramado, ver as dificuldades, saber como caminhar isso tudo, olhar meu estado emocional e físico para a gente superar dificuldades. Então é um momento onde a gente precisa se encontrar, é um momento onde a gente precisa encontrar o nosso eu interior, o que está acontecendo e trabalhar. E isso vai passar muito pela fé. E desenvolver essa fé é um exercício constante. Né? É um exercício que a gente faz pela prece, que a gente faz pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e pela nossa relação para com os outros. Né? Como é que a gente lida com os outros. E principalmente, né, na nossa relação com Deus. Como é que está a tua relação com Deus? Você confia nele? Você acredita nele? Ou você se acha vítima? Deus não me ama, Deus não me quer. Como é que está a tua relação? Né? Boa noite. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa nos iluminar. A luz do Mestre Jesus. Vou pegar o que a Agnes colocou aqui. A luz do Mestre Jesus. Você está conseguindo enxergar essa luz? Ou está de olhos fechados? Ou ela está te cegando? Porque a luz, se você fechar os olhos, você não enxerga. E se você deixar os olhos muito abertos, pode ficar cego. A gente precisa do equilíbrio. Jesus é o exemplo do equilíbrio, do bom senso, né? E Jesus é aquele ser que ele apareceu e que nos trouxe, como eu disse essa semana, né? Como agir, como se comportar, qual a forma de a gente lidar com as dificuldades. Então a gente precisa trazer esse Jesus como se fosse um farol. Por isso que eu sempre no meu evangelho eu imagino a minha casa como um grande farol. Por que o farol? O farol é aquela construção alta que tem uma luz muito forte em cima que ilumina os caminhos, que sinaliza para os barcos e os navios que estão no mar, para eles não irem para as rochas, para eles não entrarem em local inadequado. Seja na época de tempestade, de nevoeiro, é aquela luz que onde distante joga o seu facho, e eu mesmo distante eu vejo aquela luzinha e falo, aquele é o caminho a seguir. E Jesus é o nosso farol. Né? E cada casa onde ter feito no Evangelho, cada pensamento onde impera o amor, onde impera a imagem de Cristo, onde impera o amor divino, o amor de Deus, é um farol. É um farol iluminando aquelas pessoas que estão perdidas, né, nos seus barquinhos tumultuados. Nós precisamos encontrar esse farol. E como é que eu encontro esse farol? Né? Aprendendo a enxergar no meio da tribulação, no meio da dificuldade, enxergar o que está acontecendo. Enxergar o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Então a gente precisa olhar o mundo de uma maneira diferente.
né? Trabalhar essa nossa visão de tempo e espaço, né? Você imagina, enquanto a gente está aqui sentado em nossas casas, usando um computador, um celular, a internet, hoje está um pouquinho frio, chuvoso, daqui a pouco, com todas as dificuldades, nós vamos deitar numa cama quente, com a nossa coberta, com a nossa manta, nós vamos tomar um café, tomar um chá, um chocolate quente talvez, não sei, né? Tomar nossa água e vamos repousar. Mas lá fora, quantos de nossos irmãos não estão vivendo isso? Quantos de nossos irmãos estão passando por necessidade, por dificuldades? Quantos dos nossos irmãos estão nos hospitais prontos para ajudar aqueles que vão aparecer lá com dor, com sofrimento? Quantos daqueles nossos irmãos vão sair para a rua para poder defender a nossa segurança? Quantos dos nossos irmãos estão saindo agora com sopa, com comida, com alimentação para aquelas pessoas que estão em situação de rua? Então, para cada um de nós que está sentado ali, tem muita gente trabalhando. E é Deus se manifestando, é fé acontecendo. Fé não é dinheiro. Fé não é um carro bonito, fé não é uma casa confortável. Fé é ação, fé é obra, fé é atitude, né? É acreditar no meio da dificuldade, tudo está acontecendo, Deus está comigo, Jesus está comigo, ou o nome que você queira dar, está comigo. E é isso que me motiva, é isso que me faz crescer, é isso que me faz sair da dificuldade, dos problemas que eu vivo. Eu preciso às vezes também, gente, agir como Jesus fez, né? Eu preciso muitas vezes pegar um chicote, vamos dizer assim, e entrar no templo e expulsar os vendilhões do templo. A gente acha que ser cristão, ou ser religioso, é ser passivo, é ver as coisas acontecendo de maneira equivocada e errada e não ter ação nenhuma, não ter atitude nenhuma. Isso não é certo, né? Nós precisamos sim, na hora certa, chamar atenção. Falar, olha, acabou, vamos mudar de assunto, vamos fazer diferente, né? Por que eu estou falando isso? Eu fiz parte durante muito tempo no trabalho de prevenção de suicídio, do CVV. Foram mais de 10 anos. E aí no nosso treinamento na época e até hoje, chegava uma hora que quando a gente via no atendimento, ficava repetindo, a gente falava que era hora de encerrar o atendimento, aquele ouvir, né? Para dar oportunidade de ouvir outras pessoas. Então tudo na vida tem um tempo. Então na hora que você começa a se repetir muito, voltar sempre o mesmo assunto, dá na hora de você falar, opa, vamos mudar de assunto, vamos para outra coisa, porque é sinal também que você não está querendo sair daquele círculo. E a gente precisa sair daquele círculo. Esse círculo vicioso da dor, do sofrimento, da angústia, da desesperança, do medo. E quando a gente faz isso, a gente está falando lá em cima para Deus, eu não confio em você. Tanto não confio em você que eu vou comprar tudo antes de todo mundo, eu vou fazer tudo que os outros estão fazendo aqui, porque eu não confio. E eu preciso confiar. Eu preciso acreditar também que as coisas vão dar certo. Precaução, precisa ter precaução, mas não precisa ter desespero, né? A gente está entrando num processo muito grande de desespero. Você vai se alimentar com as comidas que você vai comprar agora, né, para não passar fome nos próximos dias. Você vai guardar dinheiro, você vai fazer um monte de coisa. Mas a minha pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: como é que vai ficar a tua parte emocional? Você acredita que a sua parte emocional vai ficar bacana depois disso? Como é que ela vai estar? Então eu preciso trabalhar minha parte emocional. Como é que eu vou lidar com esse afastamento? Como é que eu vou lidar com essas adversidades do dia a dia, né? Eu preciso começar a procurar ajuda e falar, olha, a coisa não está fácil, está difícil. Como é que eu posso trabalhar isso? Eu preciso mudar, né? Mudar minha forma de pensar, mudar minha forma de agir e acreditar sinceramente que as coisas podem e serão melhores. No início dessa semana, né, a gente vai fechando agora 5 dias desse isolamento social, eu acredito que todo mundo assim está meio parado, meio sem saber como agir. Agora imagina se a gente tivesse simplesmente esquecido das dificuldades que as pessoas estão passando
e não estivesse trabalhando, né? Trabalhando para o bem do outro, trabalhando para o nosso próprio bem. E o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente vai fazer nos próximos dias, é trabalhar para o nosso próprio bem, é acreditar que realmente a gente pode fazer algo melhor, né? Então essa fé, como é que supera a crise? É enfrentando a crise, enfrentando, conhecendo, né? Sabendo o que ela é, como ela funciona, e enfrentando, acreditando que a gente vai superar isso. É mudando a forma de pensar, é mudando a forma de agir. Eu vi muito hoje o seguinte, né? Que o agir de maneira positiva é ficar repetindo, é fazer certas coisas, é comprar as coisas amanhã, é usar o álcool gel, é fazer isso, é falar de falar. Não, isso não é agir de maneira positiva. Agir de maneira positiva é o seguinte: tá difícil, a situação é essa, as recomendações no momento são essas, vou seguir isso daqui, mas vou continuar vivendo dentro das limitações que o momento exige. Como é que eu continuo vivendo? Assistindo televisão, lendo, conversando, mantendo bons relacionamentos, um bom convívio, tirando horas para relaxar, para meditar, para fazer uma prece, para ter um sorriso no meio dessa dor toda, para manter a minha sanidade, para manter o meu equilíbrio emocional. E quando eu perceber que eu não estou bem, que a coisa está caindo, respirar fundo, sabe? Tranquilo, puxar o ar lá no fundo. Não é falta de ar não, gente, é respirar fundo, acreditar que eu posso fazer algo melhor, acreditar que eu posso fazer algo bacana por mim. É transformar esse momento difícil em um momento de lição, de aprendizado, de superação. Não é fácil, né? A gente está vivendo um momento assim de grande aprendizado, um momento assim onde a gente vai precisar muito um do outro. A gente vai precisar muito estar junto um do outro. E a gente precisa acreditar que a gente vai viver isso. Já vai mais de um mês que essa coisa explodiu aqui no país, né? E nós estamos aqui. E nós vamos estar aqui. De uma forma ou de outra, estaremos aqui, trabalhando para o bem. Mas como é que a gente pode fazer um trabalho bacana, né, para ajudar a espiritualidade? Como é que a gente pode fazer um trabalho bacana para poder participar desse trabalho de Deus na Terra? Orando, mantendo nossa fé, mantendo a nossa esperança, acreditando bastante na gente, fazendo bem ao outro, para que para que na hora que a adversidade chegar, nos encontre trabalhando, nos encontre fazendo algo de bom, né? E principalmente, né, encontrar dentro da gente aquele sentimento de alegria por estar vivo, entender que até na adversidade é um presente de Deus para nós, e que de uma forma ou de outra eu vou superar e eu vou vencer. E quando o meu pensamento é bom, é elevado, quando o nosso pensamento é um farol, a gente espanta as trevas, a gente espanta a ignorância, a gente espanta o medo, tudo isso, né? Então seria muito interessante a gente começar a rever tudo isso. Alguém quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa, né? Milena, para falar sobre tudo isso que a gente está falando? Vocês querem fazer alguma observação, né? Para que a gente, como é que a gente pode também, vou dar um roteirinho assim, né, vamos dizer assim, de um sábado saudável. Como é que a gente poderia começar amanhã de uma forma saudável? Primeiro, começando hoje, tendo uma boa noite de sono. Então vamos colocar lá o que a gente pode fazer. Se vocês quiserem anotar aí, primeiro, uma boa noite de sono. Antes de dormir, faça sua prece, assista algo bacana, tranquilo, leve. Coloque uma música suave, uma música inspiradora, relaxe e durma. Acordando amanhã cedo, primeira coisa, agradeça a Deus. Agradecer porque você acordou, você tem mais um dia de vida. Depois disso, não ligue em jornal nem nada, né? Um bom banho, porque o que a gente precisa mais hoje é manter o quê? Nosso corpo limpo. Um bom banho, escovar os dentes, fazer nossa higiene,
Depois, se você tiver televisão ou rádio, coloque num... Se você é católico, coloque numa missa. Se você é evangélico, coloque num culto pela internet. Se você é espírita, coloque numa palestra. Se você é muçulmano, coloque num ofício religioso. Se você é judeu também. E coloque, e durante pelo menos meia hora, 30 minutos, ouça. Ouça o que aquela mensagem trouxe para você. Não pense em nada. Só ouça. Fique em silêncio. Depois disso, vá tomar um bom café. Se puder ir à feira, vá à feira. Tome um café, né? Tome um chá, né? Faça alguma coisa bacana. Tomou o seu café, de preferência com a sua família. Pergunte como eles estão. Não fique falando de coisas ruins. Planeje um dia legal, uma atividade agradável. Dentro da sua própria casa mesmo. Fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa, consertar alguma coisa, fazer um almoço diferente. Feito isso, use o seu telefone de maneira produtiva. Ligue para pessoas que você gosta e dê bom dia. Não fale de nada disso aí não, de vida nem nada. Bom dia, que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja rico e proveitoso. Dê bom dia para as pessoas. Pergunte como elas estão, sabe? Converse com elas, troque ideias com elas. Primeiro, ligue, mantenha contato. Isso só na parte da manhã. Parte da tarde, almoce, volte a ter uma rotina, faça alguma coisa, arrume sua planta do seu jardim, cuide do seu jardim. Se aparecer alguém no portão, não se aproxime tanto, mas dê um bom dia, uma boa tarde, sorria. Na hora que vier algum desânimo, alguma tristeza, alguma coisa, pare num canto. Vou ensinar vocês uma técnica de relaxamento, duas técnicas super simples de relaxamento. Uma que dura somente 1 minuto, né? O que é isso? Você vai, onde você estiver, você vai fechar os olhos e tudo que você estiver pensando, tudo qualquer coisa que tiver, você não vai segurar o pensamento, deixa o pensamento ir. Não se concentre em pensamento nenhum. Respire, inspire bem devagar durante 1 minuto. Depois de 1 minuto, abra os olhos e siga em frente. Uma outra técnica, né? Se de repente você está mais ansioso, o 1 minuto não te ajudou, vamos para as regras dos 10 segundos. Que duram 20 segundos. Como é que é isso? Você vai inspirar contando 1. Então, 1, segurou, soltou, 1. Na mente você vai contar. 1 inspira, 1 segura. Depois, 2 inspira, 2 segura. 3 inspira, né? Você vai inspirar e soltar. Sempre contar 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Se você se perder, não continua daí não, volta lá pro primeiro. Então, seria mais ou menos assim. Inspirei, 1. Segurei, soltei, 1. Inspirei, 2. Segurei, soltei, 2. Entendeu? Até o 10. Duas técnicas que funcionam maravilhosamente. São coisas simples. Coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Coisas que vão fazer com que você consiga. Tá pensando alguma coisa legal, ruim, tá entrando naquele ciclo de novo? Vai para um canto, 1 minutinho. Solta os ombros, sabe? Corpo ereto, olhando para frente. Solta. Você vai ver que você vai ter um dia mais tranquilo. E vai repetindo isso. Atitudes positivas. Uma boa noite, um bom dia, atividades dentro da sua casa, evitar ao máximo conflitos, brigas desnecessárias e vá entendendo que isso tudo vai passar. E daqui a algum tempo, na hora que tudo isso passar, gente, vocês vão perceber como isso passou depressa, como isso, né, desapareceu e você superou tudo isso e manteve a sua integridade. Procure atividades. Fale, escreva, tudo isso, né? E no nosso próximo encontro que a gente vai fazer, vamos conversar, vamos trocar ideias, para que eu não fique só eu falando, só eu, né?
mas que vocês também possam se manifestar. Sejam através do direct, sejam através do Face, mas que a gente possa conversar. E acredite, a gente vai superar tudo isso, né? Pensamento positivo atrai coisas boas. Sim, atrai, né? Não, Rubens, né, meu irmão falando. Claro que atrai pensamentos positivos. Como sempre falei, pensamentos com ações. Ficar pensando positivamente sem ação não funciona. Então, pensou positivo, tem atitudes positivas. Né? O que é uma atitude positiva? Um sorriso, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai. Né? Até mesmo falar para a pessoa, para, não quero ouvir isso. Não quero estragar meu dia. Ah, mas estou desabafando. Então vamos desabafar de maneira diferente. Vamos sair, vamos falar de coisas boas, de coisas alegres. Né? Estamos aqui juntos, conversando, trocando ideia. Sexta-feira à noite a gente podia estar na balada, saindo, passeando, namorando. Não dá, fazer o quê? Né? Mas estamos aqui conversando, trocando ideias, às 10h15 da noite. E isso tudo é uma ação positiva. Na hora que você estiver no seu quarto, vai jogar um videogame, vai jogar, ouvir assistir um filme, faça o que você achar legal. Né? Veja um desenho, uma comédia, uma série para atrair bons sorrisos. É verdade, o sorriso é o melhor remédio. Né? Sorrir faz muito bem, aumenta a imunidade. Não é só se alimentar e tomar sol, é sorrir. Não adianta você ser uma pessoa zangada, brava, temerosa, triste, amargurada. Né? E bem alimentada e bem medicada. Isso não vai aumentar a tua imunidade, não. Né? E muitas vezes uma pessoa que não tem toda essa condição, mas tem fé, tem alegria, tem esperança na vida, ela supera essas dificuldades. Por quê? Porque ela acredita, ela tem fé. Então, o que eu queria passar para vocês hoje, né, é que a gente crie círculos de pensamentos positivos. Que a gente possa trabalhar realmente visando o bem do nosso planeta. Que a gente possa, nas nossas preces, no nosso dia a dia, trabalhar em prol e auxílio da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, que a gente possa de verdade criar momentos de paz no nosso dia. E que a gente possa ter nos próximos dias força, determinação para superar esses momentos. Né? E que a nossa casa seja realmente um grande farol, um farol de amor, de carinho e de superação da diversidade. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Na verdade eu ia falar alguma coisa, mas acabou saindo outras. Mas eu espero ter levado para vocês pelo menos algumas coisas para vocês refletirem, para eu também refletir, para mudança de atitude, de comportamento, de fortalecimento. Né? Existe assim na internet assim uma quantidade de grupos de prece, de oração, muitos grupos, né? Se inscrevam, dê o seu nome lá, né? Tem tanta gente orando, tanto trabalhando, né? Em prol, boa noite, Reginaldo, em prol das pessoas através de sua prece. Grupos de orações, grupos de prece também é um trabalho maravilhoso. Né? Houve há um tempo atrás um grupo nos Estados Unidos se reuniu durante um período de um mês. Esse grupo se reuniu em determinadas cidades dos Estados Unidos para fazer preces e meditações. E nesse um mês que eles fizeram isso, o índice de violência, o índice de pessoas procurando hospital e tudo diminuiu muito. Por quê? Porque eles criaram uma aura, né, de proteção através desse trabalho de meditação e de prece muito forte. E se todos nós nos unirmos nesse sentimento de bem-estar espiritual, vai provocar também no nosso país uma superação. O nosso país tem uma coisa muito importante. A gente tem uma religiosidade muito forte. A gente tem uma vontade muito grande, né, na parte religiosa. Vê-se aí vários segmentos religiosos e as suas demonstrações de fé. Agora está na hora da gente unir todos os setores, né? Todos os setores, sejam religiosos, sejam científicos,
segmentos dos mais variados, não por ideologia, não como a gente vê que aquele é certo ou errado, mas, né, a gente se una realmente em prece e oração, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, pessoal do candomblé, que a gente esqueça as nossas diferenças pessoais, ideológicas, dogmáticas, né, e que a gente crie horas e momentos aqui, grupos, para orar para o nosso país, para o nosso mundo. A gente precisa de muita oração, de pensamentos positivos para tirar essa aura, né, acinzentada, essa aura visguenta que está no nosso planeta, para que o sol do amor divino entre com mais força em cada coração, né, que a gente seja realmente, né, esse álcool gel, vamos dizer assim, da espiritualidade, esse álcool 70, esse sabão com água, que a gente limpe isso através da nossa prece, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos positivos. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Esse vídeo eu vou disponibilizar depois também no YouTube, para que vocês possam ouvir, fazer algum comentário, dê alguma sugestão, ou não também, né? A gente faz o trabalho, a gente joga, e na esperança sempre de ser útil. Então, sejam úteis para vocês e para os outros, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer um tipo de comportamento diferente. E aí que a gente vai entender o que é fé, uma fé raciocinada, uma fé ativa, uma fé que realmente transforma. Não é aquela fé onde eu só fico imaginando aquele mundo bonitinho, alegre que as coisas vão dar certo, não. É aquela fé daquela pessoa que passa pelas dificuldades da vida, passa pelas... Droga está com a boa noite, que passa pelas adversidades e acredita fielmente que vai superar aquilo, tá? Vamos lembrar olha para a sua vida, né? Quantas dificuldades, quantos problemas, quantas dores você superou até chegar aqui, né? Olha quantas adversidades você superou. A gente não dá valor para as nossas conquistas. As conquistas que aparentemente a gente acha que não tem valor nenhum. Mas você está aqui hoje porque você é um vencedor. Você superou problemas, adversidades, opiniões para chegar aqui hoje. E a gente vai superar isso. Gente, eu estou com um bom tempo, né, nessa vida física aqui. Eu me lembro de pequeno como era difícil as coisas, né? Comprar alguma coisa, comer alguma coisa gostosa, como é que era difícil morar, né? A gente morava num local muito difícil, muito problemático, onde não tinha a menor qualidade de vida. Mas eu me lembro até hoje, naquele localzinho a gente morava, aqui em São Paulo, quando a gente veio para cá, eu me lembro da solidariedade das pessoas que moravam ali. Até hoje, apesar de ter 4, 5, 6 anos, eu me lembro das ações e das atitudes legais que tiveram comigo naquele momento. E isso é bom, isso fica na alma da gente. Então mudar a nossa forma de agir, né? Essa fé raciocinada, essa fé dinâmica, é deixar de olhar um pouquinho, né, o nosso mundinho e olhar o nosso planeta. É criar uma forma diferente de ver o nosso planeta, o nosso dia a dia. É olhar com carinho o outro. E isso vai despertar na gente, né, uma imunidade muito grande, onde o mal não chega, né, onde a adversidade não chega. E se ficarmos doentes, vamos ter força para superar. Gente, quantas pessoas estão hoje? A gente está falando dessa situação. Mas quantas pessoas hoje estão internadas com câncer, com seus filhos, com seus pais, com os seus amores internados em hospitais de câncer, hospitais internados em leitos de UTI, muito antes dessa doença. Quantas pessoas já estavam sofrendo enquanto você estava indo para a balada, enquanto eu estava indo cantar, dançar, né? Quantas pessoas estavam vivendo adversidades antes de tudo isso acontecer? A gente está esquecendo disso? Quantas pessoas choraram perdas, né, nesses últimos tempos? Quantas pessoas estão aí sofrendo porque entes queridos aí voltaram para a pátria espiritual? Gente, o mundo não para. E isso também não vai parar. A gente precisa mudar a forma de pensar. A gente precisa mudar, Paulo, Tati, né? Como é que vocês estão? A forma de a gente se comportar perante a adversidade, né?
O Paulo, um que está aqui dentro, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Há quanto tempo você luta, né, Paulo? Você tem uma luta aí que é muito grande na sua família. Eu conheço ele pessoalmente, eu sei muito bem disso, ele sabe o que eu estou falando. E precisa de muita fé, muito apoio, né? Muita amizade para superar as adversidades. A Tati também, que eu conheci o ano passado, acho que foi ano passado, né, no curso que a gente fez de coach lá no centro, ela tem uma história de vida, de superação muito forte, muito grande, né? E a gente não sabe, você vê muitas vezes, você vê as pessoas do teu lado e você não sabe a luta, as batalhas que essa pessoa já vivenciou. Essas pessoas têm fé, né? Eu falo da Tati, do Paulo e de outras pessoas que estão aqui, porque a gente conhece um pouquinho da história deles, né? A nossa própria história pessoal, cada coisa que a gente já superou, a gente já ultrapassou, e agora de repente a gente sente que está fraco, que a gente não vai superar isso. Como é que a gente pode ficar pensando nisso, né? E a fé está justamente muitas vezes vendo as pessoas como o Paulo, quanto a Tati, como a Agnes também, que passou alguns momentos difíceis, e outras pessoas que estão aqui que eu sei que passaram, precisaram de fé, de acreditar, né? E essa fé, se acreditar, a gente acredita em quem? A gente acredita naquele ser superior, mas principalmente na certeza que vai sempre acontecer o melhor, né? É a fé que mantém a gente de pé. É verdade, né, Paulo? Eu sei bem das dificuldades, né? Da pneumonia que a sua esposa teve há poucos dias atrás. Gente, tem muita gente sofrendo, mas não está parando de viver, não está parando de batalhar. Tem muita gente aí que, sabe, que está superando a adversidade a todo dia. Tem muitas dores no mundo que a gente não conhece. Cada um de nós aqui tem as nossas dores, né? Essa é uma dor universal, vamos dizer assim, que está passando esse momento, que é para nos interligar um ao outro, né? Mas nós já temos as nossas dores, os nossos sofrimentos. E o que nos mantém em pé é essa fé, né? Essa fé raciocinada. Não é uma fé qualquer, porque a gente acredita piamente nessa figura maravilhosa que nos deu a vida. E que ele não é mal com a gente, ele não faz isso por maldade, ele não faz isso porque ele é cruel, né? Porque se perdeu. Ele faz isso para nos ensinar, né? A gente fala na visão espírita que a dor e o sofrimento é o remédio que cura o espírito, né? O que eu sofro aqui, as dores que eu tenho aqui, são os remédios que eu tenho que tomar para que eu, em espírito, aquela minha essência que eu sou, na hora que eu retorno para a paz espiritual, eu volte saudável, que eu volte pronto para crescer e retornar numa próxima existência mais preparado para mais atividades. Uma coisa meio assim que a gente fala muito, que é uma visão espírita, né, que eu acho que é muito interessante, é que a gente trabalha nessa vida para voltar na outra tendo mais trabalho, mais dificuldade, mais problema. Mas como assim? Quanto mais evoluo, mais dificuldades, mais problemas. Por quê? Porque eu tenho mais capacidade de superação, mais capacidade de superar e de vencer isso, e mais condições de ajudar aqueles que estão caminhando na mesma estrada, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? A Agnes está falando aqui, né? Principalmente quando fala de depressão, de outros problemas. É que está difícil para ler aqui, Agnes, no celular. Tem o caso do armário branco aqui, eu acabo não entendendo tudo. Mas a gente precisa hoje de fé para superar a depressão, as angústias, as dificuldades. É através desses papos que ele está tendo aqui, né? E isso também me dá força pessoal para seguir em frente no trabalho que a gente tem, acreditar nisso. E a gente faz isso porque a gente começa a entender, a Helenice também está aqui, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas através de uma palavra, de um espaço, né? Que está aí, precisando somente de acreditar nisso, né? Então a gente vai olhando, né, todas as dificuldades que cada um vai passando, que cada um vai superando, os problemas que cada um vai tendo, e a gente vai percebendo, né, outros caminhos. E é isso que vai fazer a gente superar esse pânico, é isso que vai fazer a gente superar essa adversidade, é a nossa fé
incondicional na espiritualidade maior, no Cristo, em Deus. É a nossa fé nada vacilante, a nossa fé, aquela fé que não vacila, porque acredita sinceramente, porque tem fé, porque sabe que isso tudo é para o nosso bem. É a mudança de um estado X para outro. Esse é um remédio para a nossa mudança de relação com a vida. É para a gente, quando passar tudo isso, lembrar que dá para ter tempo para ficar com a família, para ficar com os filhos, para se cuidar, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais próxima com a sociedade, acabar com essa mania de achar que viver sozinho é bom, acabar com essa mania de achar que todo mundo, que ninguém presta, só você, acabar com esse pensamento egoísta de achar que o mundo está perdido. Não, sabe? É encontrar esse cachorro sarnento, aí os dentes bonitos que Jesus viu. É ir amanhã na banca da feira, não ficar olhando a banana podre, a maçã podre, mas as boas bananas que tem ali, as boas frutas que tem ali. Essa aí amanhã, se você puder, perguntar para as pessoas quem precisa de ajuda, né, que tem mais de 60 anos, conversar com as pessoas que estiverem ali, tomando seus cuidados, todos necessários, mas passar uma força, uma coisa de esperança. Não derrubar, sabe? Não tirar aquela pessoa daquela vontade. Hoje o que eu percebi foi uma energia tão forte para derrubar a gente, para tirar da gente essa fé de superação, né? E a gente vai superar esse momento de isolamento, esse momento de confinamento que a gente está vivendo, e a gente vai superar isso como? Com a ajuda um do outro, né? De mãos dadas, espiritualmente falando, ou de cotovelos ou com os pés, não importa, mas a gente pode superar isso agindo com muita fé, né? Acreditando realmente que a espiritualidade está ali trabalhando e que a gente tem que ser também um obreiro, né? Nessa seara espiritual. E como é que a gente vai trabalhar nisso? Fazendo melhor, fazendo aquilo que a gente acredita ser o melhor. E como é que a gente acredita nesse melhor? Através da nossa fé, né? Não é fácil não, gente, não é mais acreditar, é ter atitudes. E isso tudo vai trazer para a gente grandes mudanças. Grandes mudanças. Eu queria, antes da gente encerrar, pegar aqui uma pequena mensagem novamente. Pegar aqui do Evangelho, né? Pegar aqui um trecho curto do Evangelho que traga pra gente aqui uma reflexão, né? Uma reflexão de tudo que possa nos trazer um acalento, né? E falar aqui, né? Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. E ele fala o seguinte, né? No Evangelho segundo o Espiritismo é a lição, o capítulo 25. Mas, gente, a gente pode pegar a Bíblia também, ou outro livro, tá? Mas aqui, como esse o meu segmento, eu estou usando isso aqui. Ele diz assim: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e vos abrirá, porque quem pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, como quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará aos verdadeiros os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem, né? Então, se até os maus dão o melhor para os seus filhos, imagina Deus para nós que somos seus filhos. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. É, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação
as forças da inteligência, da infância da humanidade. O homem não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação. Né? Vou até voltar aqui que está falando. Né? Na infância da humanidade, na infância, lá no princípio, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de preservar das intempéries, de se defender dos inimigos. Mas Deus lhes deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo de melhor que o impele, ou seja, que o empurra, que o leva à procura de meios melhores de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe dá falta. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo num grande número, como o então a humanidade poderia progredir se a preexistência e a resistência da alma, as almas indo-se cada dia as almas indo-se cada dia para não mais voltarem à humanidade, se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haverá, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma é, ao contrário, voltando como seu progresso, realizando e adquirindo cada vez alguma coisa mais. É assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Então, o que ele fala aqui, né? Busquei e achareis. Mas principalmente, lá no princípio, a gente buscava apenas o alimento do corpo, né? As provisões do corpo. Hoje a gente precisa procurar o alimento da alma, o alimento do espírito. E esse constante refazer que Deus nos proporciona é que faz o nosso crescimento e a nossa elevação espiritual. Né? E é assim que eu queria encerrar isso, nossa live de hoje, pedindo a Deus, a espiritualidade maior, que nos traga paz, tranquilidade, calma, para superar a adversidade do momento, as dificuldades do momento, e que a presença sempre fortalecedora de Cristo esteja em nosso pensamento e em nossos corações, para superar a adversidade, os problemas, e que a gente possa, com tudo isso que está acontecendo, nos tornar cada vez mais seres mais próximos da espiritualidade e do amor de Deus. Né? Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um final de semana muito bacana, cheio de alegrias, e a gente vai se ver. Né? Talvez a gente faça mais alguma ainda antes de terça-feira, e se a gente aparecer alguma inspiração ou alguém pedir alguma coisa, amanhã de novo a gente faz alguma coisa, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até mais.